E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Diane trazendo mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algo que eu li no livro de ouro do Saint-Germain, trechos em que ele fala sobre astrologia. E pode fazer a gente pensar um pouquinho, e isso é interessante. Então, se você não sabe, Saint-Germain é um mestre ascensionado responsável pelo raio de cor violeta. A gente já tem vídeos falando sobre os raios aí no canal, é só você dar uma procuradinha que você logo encontra. E o livro de ouro de Saint-Germain traz ensinamentos do próprio mestre, e no capítulo em que ele fala sobre a astrologia, ele diz algumas coisas. Então eu vou ler aqui o que ele está falando, tá? Desejo falar-vos sobre a ilusão da astrologia. Por trás da prática atual da astrologia está o desejo humano e a oportunidade de justificar e gratificar os desejos externos. Ele expõe que existe nos arquivos deles, eu não sei isso aonde é, um fato aterrador. E ele diz o seguinte: não há coisa alguma, nem fase de estudo, que tenha causado mais fracassos e mais crimes indiretos do que ele chama de fraude causada pela astrologia de hoje. E ele conta ainda sobre um brilhante estudante de metafísica que teria acabado aceitando de maneira consciente o engano do seu horóscopo. Ele chama de horóscopo, seria um mapa astral, né? Acredito isso. E por conta disso ele acabou sendo impulsionado a pôr fim à própria vida. Ele ainda acrescenta, e eu concordo muito com isso, que os estudantes não precisam saber dos decretos negativos de uma morte iminente, por exemplo, nem da chamada má sorte do destino. O mestre Saint-Germain ainda afirma que não há altura que não se possa alcançar na presença eu sou, assim como não há abismos em que não se possa cair quando se fica detido nas logias que existem. Segundo ele ainda, o uso atual da astrologia não se parece em nada com o uso que tinha séculos atrás, quando não se transmitia declarações negativas de qualquer espécie. O grande mal quando os estudantes fixam sua atenção na astrologia é que eles aceitam as declarações negativas muito mais do que eles pensam que aceitam, muito mais do que eles acreditam e admitem. E a força sinistra gerada no mundo pela humanidade sempre se vale de coisas assim para prender a atenção das pessoas. Onde há um horóscopo que indique a morte de alguém, várias mentes se fixam nessa ideia. E indiretamente se comete um verdadeiro crime tão sutil que as pessoas ficariam horrorizadas se soubessem que tiveram parte nele. Enfim, vocês sabem aqui no canal que eu gosto muito de astrologia, eu estudo astrologia, eu trago vídeos de astrologia para vocês com o intuito de ensinar aquilo que eu estou aprendendo. A minha posição, ela é muito clara, eu acredito no mapa astral para autoconhecimento e não para ficar sabendo sobre o futuro, tentando desvendar quanto tempo você vai passar aqui na Terra. E eu já vi em grupos de astrologia em que eu estou, que eu participo, postagens que poderiam ser consideradas perturbadoras pelo assunto. Tipo, eu acredito que as pessoas não estão prontas para lidar com esse lance da finitude. Porque muito embora todos nós saibamos que uma hora a gente sai dessa roupagem que a gente tem e vai para outra, é difícil para a gente lidar com isso, especialmente para aquelas pessoas que tudo que elas têm é o que está na matéria, elas não têm a vivência das outras dimensões, por assim dizer, então fica muito mais complicado. Então, para quem está estudando astrologia, é interessante sempre ter um cuidado com aquilo que se fala para qualquer pessoa. A gente tem um tipo de tendência natural a ir sempre para o lado negativo das coisas, são raras as pessoas que vão olhar o copo meio cheio e não meio vazio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E eu quero deixar claro aqui para você que acompanha os meus vídeos, eu acho que eu já falei sobre isso, a astrologia ela não é determinista. Tipo, não é assim, ela mostra tendências energéticas no caso. Agora, como que você vai administrar aquela energia, isso é com você. Então, o que eu digo é, tenham também o cuidado com aquilo que vocês procuram saber.
tá? Porque às vezes você abre uma porta e você não consegue fechar depois. Aquilo que você já viu, você não tem como desver. Então, é por isso que eu trouxe esse vídeo aí, tá? No livro em questão, o livro de ouro do Saint Germain, me chamou a atenção isso daí, porque eu fiquei pensando, eu fiquei pensando assim, pô, será que a astrologia não é uma coisa boa então? Mas ela tá aí há tanto tempo, como é que pode? Daí que eu parei para pensar e eu entendi uma coisa, tipo, a astrologia ela realmente funciona como uma justificativa para os nossos atos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que é grossa quando fala. Não tem problema, isso é culpa do meu ascendente. Sabe, tipo, isso daí, se a gente ver as coisas dessa maneira, a gente acaba não se esforçando para se lapidar, para melhorar, entendeu? Porque tudo que tem, que seria sombra no caso, porque os arquétipos são todos duais, então todas as sombras, elas poderiam ser incorporadas, trabalhadas, postas tipo numa direção mais certa, que daí elas deixam de ser uma coisa negativa para ser uma coisa mais benéfica. Se a gente enxergar na astrologia apenas um determinismo, uma desculpa para fazer as coisas, então a gente não está realmente aprendendo nada, a gente não está utilizando o negócio do jeito que ele pode ser utilizado. Então foi para isso que eu fiz esse vídeo. Eu quero que a gente pense sobre esse assunto, porque é bem interessante, tem uma profundidade bem bacana para a gente refletir. E é isso aí, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.